Mensagem 46, cujo título é: Ele, José, 17 anos, apacentava o rebanho do pai. Senhor Jesus. Vamos ver o versículo de Gênesis 37, versículo 1 e 2. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Desde os 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Interessante que aqui fala que essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Se a história é de Jacó, o que é que cita José? José é uma extensão de Jacó. Jacó passou por duas etapas muito fortes na vida dele, das quais 20 anos ele passou nas mãos de Labão. Essa foi a primeira etapa de transformação na sua vida. A segunda foi a saída da casa de Labão até Siquém. Então, esse processo que ele passou foi muito sofrido na vida dele. Por quê? Tinha que tratar com o seu natural, tinha que tratar com o seu caráter. O caráter de Jacó não era adequado, mas ele tinha algo que apreciava a Deus, tinha algo nele que Deus amava. Ele amava o que Deus amava, ele apreciava o que Deus aprecia. Você é uma pessoa que aprecia o que Deus aprecia? Você é uma pessoa que ama o que Deus ama? Então você é apreciado por Deus, Senhor Jesus. Então, nesses 20 anos nas mãos de Labão, os seus sofrimentos foi para tratar com ele. Diferentemente de José, né, que sofreu, mas o sofrimento dele dizia, né, a questão de a vontade de Deus. Não era com respeito ao seu caráter, pelo contrário, nós vamos ver mensagens posteriormente. Amém? Então essas etapas vêm mostrar o quão Jacó era suplantador. A mensagem 44 o irmão diz que todos nós temos um pouco de Jacó. Nós temos um pouco de Jacó? O irmão foi até bem generoso. Irmãos, nós somos Jacó, irmãos. Se abusar, nós somos até igual Labão. Pior que Jacó. Então o irmão foi bem generoso. Então nesse processo de trabalho, nesse processo de transformação, você está sendo igual Jacó ou igual José? O trabalhar de Deus em sua vida está sendo como? É por causa da vontade do Senhor ou é por causa do seu caráter? Então a gente vê, irmãos, que Deus trabalha em nós. Desde que nós temos em nós algo que é apreciado por Deus, Deus insiste em trabalhar em nós. Senhor Jesus. Então algo que tinha em Jacó, o que era? Ele amava a primogenitura. Precisava gerar, precisava multiplicar para obter uma nação. Até então só tinha Jacó, depois dos seus 12 filhos. Mas 12 filhos não é uma nação. Então precisava multiplicar, gerar, multiplicar. Hoje não é diferente. Tem um hino que diz: vamos gerar, vamos multiplicar, encher a terra e dominar, não é isso? Então, irmãos, hoje ainda continua nesse processo de gerar e multiplicar. Então, José tinha 17 anos. Essa é uma idade. Não é criança, não é adolescente. Muitos falam que é aborrecente, né? Está passando de um processo de um adolescente para adulto.
para obter responsabilidade. Ou seja, o irmão disse, né, para nós que esses jovens estão numa encruzilhada. Quem tem aqui 17 anos, fica de pé, por favor. Irmãos e irmãs também. 17 anos. Irmãs, não tem irmãs com 17 anos? 16 anos. 16 anos. Senhor Jesus. Então vocês, jovens, vocês podem sentar. Vocês precisam se preparar. Vocês estão numa encruzilhada. Dependendo da sua escolha, vai trazer sequelas por toda a sua vida. Talvez até irreversível. Então, hoje, há uma necessidade muito grande de vocês entrarem para o SEAP. Vocês precisam se prontificar, vocês precisam, aprender como cuidar do rebanho de Deus. Assim como José. José, ele cuidava das coisas do pai com 17 anos. Ele levava notícia das coisas que estavam acontecendo. Então, irmãos, eu também não posso excluir, essa palavra não é só para os irmãos de 16, 17, 18 anos. Nós vamos ver para frente, Davi foi ungido com 18 anos. Com 19 anos, Davi venceu Golias. Porque eles assumiam o risco, eles tinham a responsabilidade de cuidar. Irmãos, é muito importante vocês se prepararem. Essa época, essa idade, vocês já terminaram o ensino médio, não é isso? Estão se prontificando para entrar numa faculdade. Faculdade é um campo minado, cheio de filosofias, cheio de ideologias. Se você não for preparado, jovem, se você não for preparado, você vai ser engolido pelo mundo. O mundo vai te devorar. Então você precisa se preparar. Alguns dizem que 6 meses no CA é perda de tempo. É perda de tempo? Não. Não é perda de tempo. Por quê? Você está se enchendo da vida de Deus. Você está aprendendo como ter responsabilidade. Quando o inimigo vier até você, você saberá como agir. Então, você precisa se preparar. Então, nós vemos com respeito a José, mas tem outros exemplos. Senhor Jesus. Então, para ser útil ao Senhor, é primordial apacentar ovelhas. A faculdade espiritual, irmão, é apacentar ovelhas. Você quer ser um vencedor? Quer ou não quer, irmãos? Amém. Todos nós queremos ser um vencedor. Então nós precisamos aprender como cuidar de ovelhas, como cuidar dos irmãos. Não é fácil cuidar de irmãos. Já vi uma frase do irmão dizer uma vez: é preferível mexer com pessoas mundanas do que mexer com o irmão. Tão complicado que ele disse que é os irmãos. Irmão, nós somos complicados mesmo. Nós somos esse Jacó, né? Suplantador. Mas a vida de Deus está em mim, está em você. E Deus gosta de desafio. Se você é complicado como Jacó, quanto mais complicado, mais Deus vai trabalhar em você. Mas precisa ter algo em você que Deus aprecia. E quando você amar o que Deus ama, Deus vai insistir com você. Deus vai trabalhar em você. Deus vai aperfeiçoar você. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, alguns exemplos. Um exemplo notório é Davi. 1 Samuel
Volto a dizer, irmãos, que essa palavra não é só para os irmãos, os jovens, é para todos nós. Sempre o Senhor nos dá uma escolha. Tem um hino infantil que diz: a escolha boa e certa depende de você. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois. Então, nós estamos sempre, Deus sempre põe em nós uma escolha. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás de Saul, havendo eu o rejeitado, para que ele não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Atenta para essa palavra, irmão. Quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Por que Deus rejeitou Saul? Por que Deus rejeitou Saul? Porque Deus deu a ele uma palavra e ele não foi fiel à palavra. Saul não foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelo povo, pela nação de Israel. Deus queria ser o rei de Israel, mas o povo de Israel elegeu Saul. Aliás, Deus elegeu Saul por causa do povo de Israel. Mas até então tudo bem, mas Saul, Deus deu uma palavra, Deus deu uma ordem para matar Abimeleque, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. O que ele fez? Salvou o melhor do seu gado e o rei, Senhor Jesus. Então Deus o rejeitou, Senhor Jesus. Mas prosseguindo aqui, no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Deus rejeitou Saul por causa de quê? Porque não foi fiel à palavra. E Deus rejeitou os filhos de Jessé porque não tinham coração naquilo que Deus apreciava. Senhor Jesus. O que Deus tem dado para nós? Uma palavra de comando. Quando Deus dá uma palavra, aquela palavra é uma palavra de comando. Nós vimos na quinta-feira com respeito à vida da igreja e a ressurreição. Quem estava aqui quinta-feira? Foi muito boa, não é? Aí separou as irmãs e os irmãos. E foi dada uma palavra de ordem. Qual foi a palavra? Vai até a livraria, certo? Pega um livro, pega água com gás e um livro e vai até a mesa central e invoca o Senhor 3 vezes. Aí foi passado do primeiro até o último. É o telefone sem fio. Quando chegou lá no último, a palavra chegou toda distorcida. E as irmãs, irmão? Foi dar também essa palavra. Aí o último foi Ezequiel, né? Foi passar de um para outro para outro, até chegar no Ezequiel. Aí foi dado para Ezequiel saiu correndo. Foi da livraria, pegou a água com gás e saiu correndo. E ficou lá, pôs o livro lá. Pronto. Esqueceu de invocar o nome do Senhor, esqueceu a centralidade que é a mesa. E as irmãs? As irmãs foi mais pior ainda. As irmãs foi pior ainda. Foi dada a mesma palavra e a mesma ordem, só que a água é sem gás. Aí a última irmã, não lembro qual era a irmã, não. Ela saiu, pegou a água com gás, com gás, era para pegar sem gás, não é isso? É para ir lá na vardolaria. Entendeu? Desse jeito, irmãos. A gente brinca, a gente ri, irmãos, mas a palavra profética, a gente tem que ser fiel a ela.
Quando Deus dá a palavra, nós temos que ser fiel à palavra que era dada. Nesses 20 séculos, irmãos, quanta coisa errada foi passando de geração em geração. Graças a Deus que hoje o Senhor nos deu uma palavra profética, uma palavra de comando, uma palavra que dá direção. Se fosse para as irmãs ir até na verdolaria para buscar água, está aí até agora, né? Nós precisamos atentar a palavra, ouvir atentamente o que o Senhor deve dizer. Às vezes uma distração tira você daquilo que Deus quer falar para você. Deus quer falar algo para você, naquela hora você distrai com alguma coisa, a palavra passou, a direção foi dada. Então hoje, irmãos, nós precisamos estar atentos. Então hoje o Senhor deu uma palavra, né, para Saul. Saul não foi obediente, ele foi absoluto. Aqui no versículo 6, Samuel, 1 Samuel, sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Samuel viu lá, caboclo bonitão, algo, né? É esse aqui. Mas Samuel não viu o coração, Deus viu o coração. Outras pessoas melhores que nós, lá fora. Mas Deus escolheu nós por quê? Ele viu o meu coração, ele viu o seu coração. A escolha de Deus não dá para entender, irmãos. Mas graças a Deus ele escolheu, né? Escolheu você também. Então, para o mundo, você jovem, para o mundo, você irmã, você é uma rejeitada. Para o mundo, você é um rejeitado. Mas para o Senhor, não. Para o Senhor, você é um escolhido. Então, Deus está trabalhando em você desde criancinha. Nós vemos na salinha, né? Inclusive, em setembro tem uma reunião, né? Dia 5 vai ter uma reunião. Então, dia 5 a gente vai ter uma reunião para esse serviço. Cuidar bem das nossas crianças, para que eles entram crianças e são adultos. Entra uma pessoa que vem nos visitar, um plebeu, como se diz, né? Que não tem a vida de Deus, e sai príncipe. Um correio, uma pessoa preparada para reinar com o Senhor. Irmãos, o Senhor está nos preparando para reinar. Isso não é motivo de alegria, irmãos? Deus está nos preparando para reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, assim como Davi, né, foi preparado. Davi, irmãos, quando ele foi ungido, vamos prosseguir aqui para os irmãos entenderem. Versículo 11. Aí Samuel achou que Eliabe seria ele, o tal, né? Deus falou: não é esse. Passou outro: não é esse. Passou outro: não é esse. Aí Samuel falou: mas acabou os seus filhos? Ah, não, tem um lá. Está lá cuidando das ovelhas? Está lá. Está vendo, irmãos? É o que eu quero dizer para vocês, que Davi, ele era rejeitado até dos seus próprios pais, até dos seus próprios irmãos. Mas Deus escolheu Davi, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi amava apacentar. Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-te, pois este é ele. Pois este é ele. Diz para o irmão, para a irmã do seu lado: é você. Você mesmo o escolhido. Aleluia. Senhor Jesus.
tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, aqui fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor, irmãos, precisa se apossar de nós. O Espírito do Senhor precisa nos possuir. Quando isso ocorreu, Davi tinha 18 anos. 18 anos. Então, o que Davi fazia? O que Davi fazia? Apacentava as ovelhas de seu pai, assim como Jessé. Então, irmão, José, aliás. Então, irmãos, Davi era um irmão responsável. Ele tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Com 19 anos, havia uma guerra lá, em Israel. E o que aconteceu lá? Medo, pavor entre o povo de Israel. E apareceu um homem lá com 2,90 metros. 2,90 metros. Já viu alguma pessoa com 2,90 metros? Se levantar as mãos aqui, dá para trocar essa lâmpada. O grito nem caía do telhado, hein, meu? Se tivesse um irmão com 2,90 metros, o grito não caía do telhado. Então, irmãos, pensa bem. Como é que Davi vai encarar um homem de 2,90 metros, ele sendo ranzinho? Porque ele não foi na sua força. Ele foi na força do Senhor. Davi tinha algo nele. Vamos seguir aqui para os irmãos entenderem. Senhor Jesus, capítulo 17, versículo 34. Vamos ler juntos? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Uau! Pensa bem, irmão. Quem tem medo de pitbull aqui? Pimenta morre de medo de pitbull. Estava passando uma reportagem, uma onça aqui por nossa redondeza, que pegou um pitbull e comeu ele. Imagina um leão, que é 3 vezes maior do que uma onça. Davi agarrou esse leão pela barba, irmão. Ele assumiu esse risco, ele assumiu essa responsabilidade. Correu o risco de morrer, risco de vida ali, por causa de quê? Uma ovelha. Essa ovelha, talvez, com certeza, né? Era uma ovelha desgarrada, uma ovelha fraca, talvez uma ovelha que estava machucada, precisava de uns cuidados a mais. Aí veio o leão e pega o quê? Essas aqui estão ali, separadas, fracas, que não conseguem acompanhar o rebanho. Mas Davi, ele não olhou, ele foi lá e salvou das garras do leão. Irmão, nós precisamos ter esse mesmo empenho em cuidar dos irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito importante nós cuidarmos bem dos irmãos. Davi deu a vida por causa dessas ovelhas. Então, prosseguindo aqui, eu parei no versículo 34, né? Eu saí após ele e feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou
os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Quando os irmãos saem para o SEAP, na pregação do Evangelho, não leva nenhum guarda-costas, leva? Não leva. O que eles levam é a palavra. Deus vivo com eles. Com Davi, ele foi aperfeiçoado cuidando de ovelhas. Você quer ser aperfeiçoado a reinar, irmãos? Precisamos cuidar de ovelhas. Quem cuida bem de ovelha está sendo aperfeiçoado para reinar com o Senhor. Fazer o grito de guerra, muito bom. Todas as ferramentas estão, irmãos, turbinadas. Imersão, não é isso? Grito de guerra, casa de adolescentes. Mas isso não é o fim, irmãos. É o meio pelo qual nós precisamos obter para apacentar. Cuidados, irmãos. Senhor Jesus. Versículo. Senhor Jesus. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão? Convisa a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Filisteu amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne. Então, aqui ele falando tudo, né? Achou que ia vencer Davi. Senhor Jesus. Mas no versículo 46: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, irmão. O resto de irmão já sabe, ele venceu Golias, não pela sua força, mas pela fé que ele tinha no Deus dos exércitos. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos ter esse treinamento. Ó Senhor Jesus. Precisamos então de quê? Entrar pelo SEAP. Precisamos ser aperfeiçoados. Assim como Davi, o Senhor Jesus também deu a sua vida pelas ovelhas. João 10, não é isso? João 10. Versículo 11. Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Eu sou o bom pastor. Bem forte, vamos ler? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e os dispersa. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Precisamos conhecer as ovelhas, irmãos. Precisamos conhecer as ovelhas do Senhor, ver as suas dificuldades, ver as suas fraquezas, as suas deficiências, a deficiência de cada um. Tem certas coisas que eu não gosto, mas eu preciso comer. Mas tem certas coisas que eu gosto, mas eu não posso comer. Antigamente, tudo que punha à mesa, meus pais obrigavam a comer, porque era feio,
tinha que comer. Quando eu era pequeno, nós tínhamos uma geladeira vermelhinha, né? Você lembra dessa geladeira roxa? A geladeira de antigamente só tinha água e feijão. Isso quando tinha, né? Mas graças a Deus, né, irmão? O Senhor nos sustentou. Olha o que eu quero mostrar aos irmãos. A Maria fez um belo pudim, né, Maria? Humilde. Bom, ninguém vai comer. O Mir. É do Mir. O Mir ganha primazia. Eu levantei de madrugada para beber água. Desde aquele pudim lá com caramelo escorrendo assim, sei lá. É hoje. Final da história. Eu apanhei, mas valeu a pena, né? Mas hoje a Maria não vai fazer o pudim comigo, porque ele não pode comer. Né, Maria? Eu posso. Mas o que acontece, irmão? A gente precisa conhecer as ovelhas. Estou falando isso para os irmãos. Por exemplo, o Carlos. Eu não vou dar leite para o Carlos, porque ele não pode. Ele é negócio de lactose, né? Tolerância à lactose. Eu tenho 3 filhos. Um deles detesta peixe. Não gosta de peixe, nem de cheiro. Quando vai fazer dobradinha, então, nossa Deus. O outro já ama esse peixe. A outra não pode com manga, mas gosta. Mas eu quero mostrar para os irmãos, tem coisas que você não pode comer, mas gosta. Mas tem coisas que você não gosta, mas tem que comer. Então nós precisamos conhecer bem os irmãos. Não vamos ser como criança, né? Igual por exemplo o Carlos tem um netinho. Vai dar ele só doce. Vai dar só ele só o que ele gosta. Vai dar ele o que ele precisa. Deus nos dá, irmãos, o que nós precisamos. Não o que eu gosto, o que eu não gosto. Tá certo? Então, Maria, você pode fazer um pudim comigo, mas tem como fazer ele sem açúcar, viu? Tem jeito, tem, meu? Aí, ó, já faz. Então, irmãos, nós precisamos conhecer bem as ovelhas. Isso a gente pode ver o quê? O Senhor também é assim, irmãos. Ele foi tratar com a samaritana que hora? Imagina o lado emocional, eu estou falando o lado físico. Imagina o lado emocional. Por exemplo, vem um visitante aqui, no domingo nós falamos pequenos grupos. Tá certo? 7 minutos para cada imersão. Aí, você tem que compartilhar. Zazá é a primeira vez que ele vem, né, Zazá? Zazá, você tem que compartilhar. Fulano, ciclano compartilhou, você tem que compartilhar. Não pode, irmão. Se ele quiser compartilhar, amém. Se não quiser, irmãos, o importante é suprir ele com a vida. É, Zazá, suprir o Zazá com a vida. Então, irmãos, quanto mais o Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada um de nós, Ele trata cada um de nós individualmente. O Senhor não é imparcial. O Senhor não trata geral. Todo mundo tem que ser assim, não. Então o SEAP, o irmão Pedro deu uma ajustada ali. O irmão Pedro ajustou esses irmãos com respeito a isso. Porque tem coisas que você não pode comer. Então, o Senhor Jesus, aqui no versículo 14 de João 10, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. O Senhor me conhece. O Senhor te conhece. O Senhor sabe o que você precisa. No versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor deu a vida por cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos conhecer bem as ovelhas. Provérbios capítulo 27.
versículo 23. Acharam? Se puder usar a Bíblia, tá, irmãos? É bom. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Aqui ele fala, procura conhecer o estado. Tem dia que o irmão não está bem, não quer compartilhar, você vai insistir que o irmão compartilhe? Vamos conhecer bem os irmãos. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter essa responsabilidade de cuidar bem dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não é só questão dos irmãos responsáveis que tem que ter esse título de cuidar dos irmãos. Essa responsabilidade é de todos nós. Todos nós somos ovelhas, não é isso? Ninguém aqui tem um título de pastor. A minha vizinha me chama eu lá de ô pastor João, ô pastor João. Mas nós, irmão, eu até não gosto. Mas todos nós somos ovelhas, irmãos. Mas o bom pastor está em nós. Ele nos dá a graça de cuidar bem dos irmãos. Senhor Jesus. Então hoje no cristianismo a gente vê muito isso. Os irmãos se preocupam consigo mesmos, os pastores se preocupam consigo mesmos. Totalmente contrário do que Deus quer e do que Deus requer de cada um de nós. Então, e elas ficam como ovelhas que não tem pastor. Mateus capítulo 9, né? Senhor Jesus. Mateus 9, versículo 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaltas, como ovelhas que não têm pastor. Então, as ovelhas estavam aflitas e exaltas, como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos ter empatia, irmãos, pelos irmãos, dar mais atenção a elas, saber como cuidar delas, assim como Davi sabia, assim como José sabia. Nós precisamos saber, irmãos, ajudando a crescer na obra do Senhor, ajudando os irmãos no dia a dia, a avançar, a prosseguir no caminho do Senhor, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. Então, irmão, nós precisamos nos ajustar. Nós não somos as ovelhas que não tem pastor. Quem nunca precisou de ser cuidado? Eu devo muita obrigação ao irmão Nando. Ele ia lá em casa com toda a sua paciência. Já falei aqui em mensagens anteriores. Toda a paciência que ele ia lá em casa, o que eu fazia? Pulava o muro e ia lá para a casa da mãe. Senhor Jesus, ele não desistia. Irmão, nós temos que ter paciência em cuidar dos irmãos, porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida, irmãos. Então, não adianta eu falar, eu amo o irmão, Senhor, irmão, te amo, você não cuida do irmão. Então, quem ama, cuida. Pedro foi uma pessoa que foi muito ajudado pelo Senhor. O caráter de Pedro é como um cavalo selvagem. Ele foi trabalhado pelo Senhor. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, Senhor Jesus, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornar-nos modelos do rebanho. Irmão, nós precisamos ser modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei inacessível coroa de glória. O Senhor é o nosso Supremo Pastor. Irmãos, eu não sou o bom pastor, muito menos o Supremo Pastor, mas o bom pastor está em mim. Ele me dá a graça para cuidar dos irmãos. E como que eu vou cuidar dos irmãos? Com a palavra, com a imersão. A maioria dos irmãos que tem problemas, dificuldades no casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, é porque falta palavra. Não imerge na palavra, não ora em cima, não vê mensagens do irmão, aí vem as dificuldades, vem o leão que vê aquela presa fácil e devora. Então, irmãos, nós temos esse bom pastor, nós temos a palavra, nós precisamos então o quê? Cuidar daqueles que estão mais fracos, aqueles que estão desanimados, desarraigados. Senhor Jesus, mas o Senhor está em nós, Ele conhece cada um de nós, conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele cuida individualmente e detalhadamente. Ele é o modelo que nos inspira. Ele é o modelo que nos inspira a cuidar dos irmãos. João 3,16, o que fala? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que ama se dá, irmão. Às vezes você está cansado. Às vezes você tem problemas, você tem dificuldades. Ah, irmão, vamos lá cuidar do irmão. Nossa, você olha para o sofá assim. Mas quem ama, cuida. Então, irmãos, João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mas em 1 João 3,16, o que fala? Deixa eu ler, Senhor Jesus. 1 João 3,16 fala assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Cristo deu a vida por mim, agora é minha vez de dar a vida pelos irmãos. Senhor Jesus, então, se o Senhor deu a vida por nós, não é mais do que justo eu me dar pelo irmão. Senhor Jesus. Então Pedro passou por esse interpéries ali, né? Então Pedro, ele viu que ali é o Supremo Pastor, 1 João 4, né? Mas Pedro, ele negociou 3 vezes. Isso? Mas o que ele fala ali em Marcos 16? Mateus, Marcos, Lucas, né? Marcos 16. A gente vê que Pedro negociou 3 vezes. O Senhor fitou os olhos de Pedro, e Pedro arrependeu amargamente. Você não tem jeito comigo mais. Mas o que o Senhor disse a Pedro? Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Tá vendo? Então Pedro passou, viu, achou que não tinha condição mais para ele. Em João 20, 21, né? A gente vê a situação de Pedro, de João, né? Em João, a situação de Pedro. João 21. Senhor Jesus, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez:
Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro já entristeceu por ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Senhor Jesus, tanto a pergunta como a incumbência de Jesus, irmão, deixa bem claro de como devemos cuidar dos irmãos. Deixa bem claro como que devemos honrar, como ovelhas, como cordeiros. Senhor Jesus, então a gente vê vários exemplos, né, de como pastorear, de como cuidar dos irmãos. Porque quem ama, cuida. Quem ama, se dá, irmãos. Então nós precisamos, né, largar o nosso comodismo, sair de si quem, sabe, cuidar dos irmãos. Essa é a maneira de ser vencedores, irmão. Essa é a maneira de ser um vencedor. Cuidar dos irmãos. Naquele dia o senhor vai perguntar, né? Eu fiz grito de guerra, sei fazer o grito de guerra, né? Eu sei não, tá, irmão? Eu sei fazer a eleição, mais ou menos. Mas o Deus vai perguntar para mim, cadê os frutos? Cadê os irmãos que eu pus sobre a sua responsabilidade? Então Deus hoje está fazendo essa incumbência para nós. Amém? Quero orar para os irmãos. Senhor Jesus, nós não somos um bom pastor, nem sequer supremo pastor, mas o Senhor está dentro de nós. O Senhor, o bom pastor, está dentro de nós. Nos dá a graça para cuidar bem dos irmãos, para que eles tornem também um vencedor. Senhor, possa abençoar cada um, para que a palavra possa trabalhar em nós. Senhor, sendo um bom pastor, que cuida bem das suas ovelhas. Ó Senhor Jesus, te agradecemos por estar vivendo nessa era, com as ferramentas turbinadas, para que possamos usá-las e cuidar bem dos irmãos. Senhor, muito obrigado. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. 6 irmãos para compartilhar. Amém. Minuto e meio, amém, irmão? Bem, irmãos. Eu pedi para transmitir ainda no local de reuniões que nós estávamos vendo um vídeo ainda que vai ser interessante para nós, então, vamos permanecer. Bem, louvado seja o Senhor, né? Nós vemos que nós somos pastores, mas também somos ovelhas. Nós precisamos cuidar e também ser cuidados.